Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Sem Classe Podcast. Eu sei, você estava esperando estar acordado neste momento com muito medo, né? Porque eu sei que o meu "au" faz vocês tremerem antes de dormir, lembrando mais uma vez que eu falo alto. Mas enfim, estamos aqui mais uma vez no episódio, segundo episódio da semana. Estamos aqui depois de ter falado sobre o episódio da SCP. Inclusive, eu gostaria de agradecer quem assistiu, a pessoa que comentou e corrigiu o Gerson, né? Virou uma grande piada. E caso vocês não tenham entendido as risadas do episódio anterior, vocês nunca vão entender. É isso aí. Mas enfim, estamos aqui para falar sobre um assunto bastante sério, assim. É a maior preocupação do jovem adulto também, que é sobre a educação brasileira e a maneira que a educação em si brasileira acaba nos direcionando para o mercado de trabalho. A gente gostaria de questionar muito isso, porque nós, eu, Henrique e Gerson, que estamos aqui para falar, a gente passou e ainda passa por essas preocupações de o que vai fazer quando terminar a escola. A gente já terminou, mas a pergunta, ela é sempre frequente, né? Porque... Eu ouvi um amém, irmãos? Amém. Escreva um amém nos comentários aí, pra você se está se sentindo desse jeito, meio perdido. Mas a gente queria falar sobre isso porque o jeito que a gente passou, né, nesses anos da escola, mais focando no ensino médio, porque o ensino médio começa a corrida para passar, a gente termina com muitas dúvidas do que vai fazer, de como vai ser daqui para frente, porque a rotina, ela acaba, né? Sua obrigação de estudar, aparentemente, entre aspas, acaba, né? E você se vê meio que num fogo cruzado, você não sabe o que fazer, né? E eu gostaria de falar com vocês, né, Gerson e Henrique, sobre o que vocês acham, as suas experiências, seja da pré-escola até o terceiro ano, o que foi o momento mais que vocês acham que foi desnecessário na educação que vocês tiveram ao decorrer da vida de vocês? O que foi que vocês acham que foi meio... Cara, isso está sendo um peso a mais e não está me ajudando a crescer como uma pessoa? Não sei se isso responde o que perguntou, mas eu estudei, como vocês dois aqui sabem, mas eu acho que o público não sabe aí que está escutando. Eu estudei numa escola particular com bolsa integral. Eu não paguei nada lá, estudei lá normal. E eu estudei a minha vida da primeira série ao terceiro ano do ensino médio, eu estudei nessa escola. Todo esse tempo com bolsa. E um negócio que a gente começou a escutar bastante, eu e o pessoal da minha turma e o outro pessoal da outra turma, a gente escutava muito falando que a gente era o futuro da escola, que a gente ia ajudar a escola nisso, naquilo, e não sei o que a gente era o futuro do país, então a gente tinha que se esforçar, tinha que não sei o que. Então era um peso meio desnecessário, assim, que eles atribuíam a gente, principalmente que, tipo, por a escola fazer parte de uma rede, assim, bem grande de escolas, tem uma prova que é feita para ver o nível, tipo, que a escola consegue estar. Tipo, é sempre feito, tu faz essa prova no quinto ano, e depois no nono ano, agora, né? Antes era no oitavo, agora no nono, e no terceiro ano do ensino médio. Para avaliar o quanto que tu conseguiu aprender e assim fazer um ranking das escolas, para ver, tipo, nessa daqui, essa escola aqui foi melhor nisso. Daí a escola que eu estudei, ela sempre ficava meio abaixo. E daí eles ficavam sempre falando para nós, para minha turma e para outra lá, que a gente que ia levantar a escola no ranking, que não sei o que, isso e aquilo. A gente realmente conseguiu fazer, mas era uma cobrança muito grande
que tinha na gente. E a minha turma, por ela ser... Tipo, a gente era mais novos, assim, mas a gente era a melhor turma da escola. Então, sempre teve uma cobrança muito grande também na minha turma em si. E daí, depois a gente chegou no terceiro ano, tacando foda-se. Então, tipo, principalmente no terceiro ano, foi um ano, assim, meio difícil em relação à minha turma com a coordenação da escola. Por ter esse negócio de, tipo, a gente ter sido já a melhor turma e agora ser uma das piores em questão de comportamento. Porque em questão de nota a gente não mudou muito. Mas todo mundo começou a cagar muito, principalmente o pessoal que antes era dito, entre aspas, os nerds, tava todo mundo no mesmo bar, todo mundo cagando, querendo sair logo da escola. Então, eu não sei se respondeu a tua pergunta, Igor, mas tipo, a minha escola sempre teve muito essa questão da cobrança um pouco a mais em outras questões. Porque, e uma coisa também que a minha escola sempre fez foi, desde o sexto ano, falar do Enem e tipo, do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, eu fiz provas por área. Então, é uma coisa que eu já estava habituado a fazer, mas que desde o sexto ano, assim, os professores já falavam de Enem e disso, já pegavam questões adaptadas, questões do Enem e de outros vestibulares, usavam nas provas ali para a gente fazer. Então, sempre teve uma certa cobrança, assim, em questão de resultados, mesmo às vezes de uma maneira indireta. Não, realmente, tu responde bastante um pedaço da pergunta, assim, não apenas isso, eu acho que tu até adiciona um pouco que é a visão do que a gente queria debater, né? Porque essa corrida contra o tempo, ela na verdade ela é já algo que sempre acontece, mas na visão de jovem, da pessoa que está convivendo e fazer uma retrospectiva, ela realmente vai parecer meio, cara, isso mais me prejudicou do que me ajudou, porque no fim das contas, eu não vi o tempo passar, sabe? Eu fiquei tanto tempo na pressão que eu me esqueci que eu tava ali para aprender, né? E até queria passar para ti, Gerson, porque o Gerson ele vai ter uma experiência parecida com a minha, em alguns aspectos, porque ele estudou no terceiro ano no ensino médio, ele estudou na mesma escola que a minha, no ensino fundamental não, mas tem uma escola perto, era de Viamão, então já era uma, vamos dizer assim, uma experiência parecida, né, Gerson? Então, conte a sua experiência como aluno. Queria primeiro agradecer ao Lucas, porque ótimo feedback. E o ponto é que eu sempre fui uma pessoa que, tipo, gostei de tirar notas altas. Tanto que quando eu cheguei em Viamão, só tinha uma nota baixa no meu histórico, e é uma coisa que até hoje me grava, que é... Depende da pessoa, mas... Para quem sempre tira notas baixas, a nota alta, a nota baixa vai ser sempre a que ele vai lembrar mais. Então, infelizmente, sempre tá esse 59 na minha vida pensando, nossa, por que eu fui cair doente logo no dia da prova? Mas Hoje em dia eu uso 59, até que não é tão ruim assim. Tá acima da média. Pois é. Mas Aí eu lembro que quando eu cheguei em Viamão, 20 sendo 20, né? Não é, que o professor acabou sendo afastado, mas teve a lendária frase: se tu fizer esse aluno, vocês dois, que tiram 100 em todas as provas, se vocês dois fizerem esse aluno X ir bem nas provas, eu passo vocês dois com 100 garantido. A barganha no ensino fundamental. Oitavo ano é isso. Mas não estamos falando de faculdade, gente. Estamos falando de ensino Estamos falando fundamental. de oitavo ano. É. Não, mas é que realmente era incrível. As notas dele era tipo 10, 5. Tu olhava uma prova que valia 100, ele tirava 2, tu ficava olhando pra ele tipo, como? Tu só se pergunta, tipo, como?
Aí Entendo. foi. O sistema de notas na minha escola era diferente, mas teve alunos que eu já vi, colegas meus, zerando prova. Nossa. Eu nunca zerei, mas já cheguei perto. Quando as pessoas zeravam na minha escola, elas simplesmente só não falavam sobre o que aconteceu na prova. Então o silêncio já dizia tudo. Não, às vezes os caras falavam. É porque eram uns caras que tipo, já estavam acostumados a tirar nota baixa. Eles, tipo, zerei a prova aqui mesmo. Nem dói mais. Meu, no ensino médio, tipo, por exemplo, as provas valiam 3. As provas por disciplina, elas valiam 3 pontos. E daí, tipo, tu tirar 1,5 na prova, já tipo, tá safe, tô bem. Porque daí se tu tirar 1,5 nas outras ali, então tá de boas. Mas se tu tirou menos de 1,5, aí fudeu. Então, tipo, tu tirar metade da nota da prova, 1,5 era abaixo da média. A média era 2,1. E tipo, tirei 1,5, tá safe. Tirei 1,9. Quase gabaritei a prova. Tipo, a frase, eu adoro essa frase. Uma vez eu tava tipo, acho que era uma prova de história, tinha sei lá, umas 20 perguntas. E aí, um amigo meu, caralho, quase gabaritei. Só errei 9. Só 9. Só errei 9. Vocês já viram matemática? Eu acho que ele não soube ver a proporção ali. Sim, inclusive esse é um ponto muito quebrado, que é essas mudanças de métrica. Por exemplo, do primeiro até o 7º ano, todas as minhas notas eram 100, 100, 100. No final do ano tu sabia se estava passado ou não, porque tu tinha que dividir por 3. Quando eu cheguei em Viamão, no 8º ano, e eu vejo que eu tirei 20, 28 numa prova, eu fico, não, pera. Essa prova é até assim, né? Aí ele, não, 30. Aqui é 30, 30, 40. Aí eu fico, por quê? Vocês eram 30, 30, 40? Eu era 15. Sim. Tinha que tirar 15, ou seja, a gente dava o máximo no primeiro, no segundo trimestre e no terceiro a gente foda-se. Não, mas isso também era. Por causa que chegava no... É que chegava no segundo, tu tava com 59, 60, tu olhava e... legal, né? Aí sabe o que a gente fazia? Tinha gente que simplesmente sumia da escola. E aí ele só voltava quando tinha o alerta. Olha, se você faltar mais uma vez, você vai rodar por falta. Rodar por falta. Só que aí o cara, já fiz um mês aqui de extensão de férias de inverno. Já tô bem, tô ótimo. Eu tenho um ex-colega meu que ele pegou provão por falta. Ele tinha ido viajar e ficou, tipo, acho que mais de um mês e pouco, quase. Daí ele pegou provão em educação física por falta. Aí quando eu chego no lendário Poli, começa o... Como é que é mesmo o sistema de nota? CSA? CPA e CRA. Caramba. Cara, é uma confusão, porque... eu tirei um CPA, nota média. Legal. Média baixa ou média alta? Não sei. É média. Não sei. Depende, é que assim, eu acho do melhor jeito assim para explicar como é que o Poli funcionava nas notas de ensino médio era igual um strike. O CPA, eu diria de outra forma. O melhor jeito de resumir é: muita gente tu sabe que só passou porque na hora do conselho falaram, eu não quero ver a cara desse moleque ano que vem. Que tipo assim, o CPA era basicamente, ele era quase um sistema de strike, só que é um sistema de strike radical. Digamos que assim, começou o ano, você tirou um CSA, beleza, você tirou a melhor nota ali, não sei o que. Não vem ao caso quão ruim você foi nas outras matérias, mas você conseguiu tirar um CSA, então tá ótimo. Você chega, tirou o CSA. Foi no segundo trimestre, você deu uma deslizada, tirou um CPA. Strike 1.
você tirou um CPA, tá ótimo, beleza. Terceiro trimestre, corre. Só que se você tirar um CPA de novo, é strike 3. Você pula direto pro 3. Só tem um direito, você tem direito de uma vez apenas de ser médio na matéria. Eu até acho justo, porém o jeito que é avaliado o que é CSA, CPA e CRA é tão confuso que eu acho que eles tentaram fazer algo parecido com a faculdade, alguma assim, e não deu certo, sabe? Porque é ensino médio, né, gente? É educação brasileira, onde tem 50 mil coisas para tu aprender e, sei lá, dessas 50 mil, apenas 12 você vai realmente necessitar na vida, e quando você pede o que tu tá precisando, eles te dão um resumo e nem se aprofundam, né? Eu até gostaria de falar... Os caras só estão por uma festa de aniversário para tomar refri com bolacha e jogar Uno no final da prova. Pois é. Isso é até interessante porque, assim, o meu testemunho do ensino médio é idêntico ao do Gerson, né? O Gerson pode até falar como é que foi o dele, mas não muda muita coisa na minha. Porque... Não tô dizendo que o Poli é horrível. Não acho. O Poli é, pra mim, uma das melhores escolas daqui do Rio Grande do Sul. Não posso falar dos outros, mas posso falar do Rio Grande do Sul. Porque, cara, os professores são muito bons. A direção aí é questionável. Aí... É, extremamente. Só tem uma pessoa lá que é legal, que é do SOI. O resto... Tá, o pessoal da cantina é muito legal também. O pessoal da até só a direção mesmo que eu tenho... eu já problema. Até boto meia culpa porque eu votei nessa direção, mas na época era isso ou a mesma coisa, e a mesma coisa não era muito boa, então a gente teve que mudar. Mas enfim, eu não vou ficar me defendendo aqui, porque, porra, vai ficar que nem aqueles malucos que votaram no Bolsonaro e ficam fazendo um vídeo de 1 hora dizendo por que votou no Bolsonaro. E agora se arrependeu. Mas enfim, continuando a história, continua aí, Gerson, falando sobre o que foi esses 3 anos finais da sua vida na escola. Cara, foi mágico, porque no primeiro ano eu lembro que eu era uma pessoa extremamente empenhada, que tentava tirar a nota máxima, e eu fazia um pequeno ato que é assim, ó. Escola pública tem uma regra muito legal. Se o teu professor faltou, se por algum motivo ele se atrasou demais, ou se alguma razão da natureza uma turma saiu cedo, metade da escola desaparece. E assim, não tô falando zoando. A conta não bate, hein, gente? Tô dizendo automaticamente, quando tem turma que vai sair cedo, tu olha pro portão da escola, tá quase toda a escola ali. E se não tá ninguém pra supervisionar e dizer, entrem pra dentro, o pessoal sai. Acho que não, essa 213 tá podendo, hein? 57 alunos. Barbaridade, hein? É muita vontade de aprender. E assim, no meu caso, quando eu saía mais cedo, eu tinha um negócio. Eu ia entrar na aula dos outros, se os professores deixassem. Aí, tipo, com eternas exceções à geografia, mas daí é uma situação triste que também envolve direção, mas não vem ao caso. É a única aula que eu não entrava. Mas educação física era muito bom, jogar vôlei. Às vezes com uma turma... Eu gostaria de aproveitar essa deixa, e eu quero que todos os alunos que estejam ouvindo aqui, que tenham estudado no Poli de Viamão, dá o seu relato aí. Diz o que vocês acham do Poli, da direção, do tempo que vocês tiveram aí. Porque eu quero fazer uma análise aqui. Porque pra mim foi bom, mas ao mesmo tempo foi a deterioração de uma escola. 2 anos, né? Da mesma direção, né? Não sei. É que eu passei pelo... É que eu passei pelo ciclo, Henrique. Calcula assim, ó. No ano do Igor teve eleição, que ia dizer quem seria a direção. Tinha 2 chapas. Eu não conheço nenhuma das 2. Só ouvi falar por cima sobre as maracutaias que teve. E é por isso que ganhou. Aí, mesmo que tu votasse no outro lado, também ia ganhar do mesmo jeito. Aí, mas isso é normal no Brasil. Eu vivi a época de eleição, eu te digo um negócio.
Só não começou uma guerra civil porque o pessoal era cagão. Porque realmente, cara, depois da eleição eu realmente pensava, vai começar a batalha campal aqui. Vai começar a batalha campal a qualquer momento, eu vou ter que pegar uma classe aqui e me defender. Isso Porque foi não o dá. que quase aconteceu. Shield. Porque estavam tentando levantar a. O problema é que não dá pra citar nomes, né? Mas uma pessoa eu muito acho que dá, gentil hein? da cantina, ao qual eu adorava. Cara, queriam que Só quem é ela sabe. tentasse se eleger. E, mano, eu tava num grupo de apoio, só que no final não deu certo. Aí tu olha na eleição quais são as chapas, são as duas com o mesmo nome. Só que mudando o professor de biologia de área pra de geografia nas chapas. Aí tu fica, pô, maneiro. Mudou bastante. Sabe o que é mais engraçado? É que o Gerson não fala os nomes, mas eu sei quem é. Mas, enfim. Eu queria pegar essa deixa aí, porque você já ouviu, né? Pô, é notas sem sentido, é eleição, e aí a gente tá falando de boa e a gente esquece o Enem, né? O Enem. Porque assim, você entra no ensino médio, a primeira coisa que você pensa é que vai ter o bendito do Enem. Vai ter o bendito do Enem. O Henrique, como o próprio Henrique disse, ele já viveu isso aí. Ele já viveu fazendo provas assim de testes. E a gente teve também no ensino fundamental, que eram as conhecidas provas Brasil, mas era um negócio bem sem explicação nenhuma, porque nunca vi números que comprovassem que eu tinha errado aquela questão. Então, enfim. É uma prova que tu faz. Tu sabe o que tu sente, que é um dia que é um dia para tirar folga dos professores e os alunos se fodem por causa disso. Mas na questão do Enem, até gostaria de perguntar para vocês se sentiram algum direcionamento, tipo assim, vocês sentiram que a sua vida escolar ela dependeu deste momento? Porque às vezes eu sinto que tudo que eu fiz, sei lá, da oitava até terceiro ano, tudo ele foi por causa do Enem. Ele não foi porque eu precisei aprender alguma coisa na vida. Claro, tem suas coisas muito importantes, mas muito delas parece que se resumem a fazer uma prova que vai definir o seu futuro como um universitário, vamos dizer assim. E às vezes eu tenho o sentimento que a escola ela não serve às vezes para isso, né? Ela não serve para te ensinar alguma coisa muito importante, sim para te ensinar passando uma prova. E dessa prova você vai aprender outras coisas e talvez você vá usar na vida, né? Cara, eu em alguns casos, sim, concordo com isso que tu falou. Bem raras exceções de escolas que vão mais a fundo em outras questões, né? Principalmente na questão, por exemplo, humana. Mas, no geral, eu acho que boa parte das escolas brasileiras, né? A gente consegue falar mais específicos a que a gente estudou, né? Mas já dá para ter mais ou menos uma noção, porque vocês dois estudaram numa escola pública e eu tive o privilégio de conseguir estudar numa escola particular com bolsa, mas se tu for ver a ideia geral de ambas, assim, era tipo te preparar para o Enem, te preparar para fazer essa prova, né? Tanto que eles acabam, normalmente quando tu vai fazer alguma outra prova que não seja o Enem, algum vestibular específico de alguma de algum vestibular ali para alguma faculdade em específico, normalmente tu acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque tu só estava acostumado a estudar a metodologia do Enem, que é uma metodologia bem específica, que às vezes tu não consegue aplicar em outras provas. Então, em um ponto, essa preparação te ajuda bastante, mas em outras não. Mas também isso só vai ser realmente útil para ti se tu quiser realmente entrar na faculdade ou seguir alguma coisa.
Mas, no geral, assim, se tu for ver, muita gente às vezes não quer ter exatamente isso de fazer o Enem para tentar entrar em alguma faculdade específica ali, ou qualquer faculdade para fazer o curso que quer. Às vezes as pessoas vão para outras coisas, mas essa cobrança que às vezes é atribuída durante toda a tua carreira escolar ali, a parte escolar que tu realmente vai lembrar, né? Às vezes é uma pressão ali bem grande que pode acabar fazendo mal, né? Dependendo, tipo, porque cada um reage de um jeito. Mas dependendo da pessoa, pode ser que não seja uma experiência muito legal. Sim, pode ser que funcione, né? Sim. Pode ser às vezes que o cara só quer ir no Gastrobeats pra comer uma cuca. Ou te prender porque tu pegou na pescaria a última edição da Turma da Mônica Jovem que tinha. Bem específica essa história. Gostaria depois de saber de onde vem essa história. Mas assim, já praticamente resumindo o que é o Enem, porque assim, o Enem, ele você faz, ok? Você torce para que você tenha ido bem. O primeiro você torce para ter chegado no horário. Depois você torce ter lembrado de ter trazido a caneta, certo? Depois você tem que lembrar que você botou em mudo o celular. Depois você tem que lembrar de sair da escola e lembrar que teu celular tá debaixo da mesa, tá? Não, tem que lembrar... outro ponto. Tu tem que lembrar se tu colocou a caneta no bolso, na mão, ou se tu foi burro e esqueceu dentro do saquinho, aí vai ter que pedir pra tirar o lacre pra refazer depois. Ah, e outra coisa, você É tem que triste quando lembrar... faz isso. Você tem que lembrar que você, seu idiota, você foi lá e colocou, você quer para fazer a prova de inglês, mas você fez a prova de espanhol e de inglês. E aí, na hora de colocar a marca, né, a caixa a cartinha de resposta, você tem que colocar só as respostas da disciplina que tu escolheu no colégio, tá? Seu animal. Não é pra botar a resposta de espanhol no inglês, tá? Eu fiz isso. Eu acho que essa mensagem está sendo bem específica para alguém. Também Uma acho. pessoa que está falando. Eu tô me lembrando assim da primeira experiência do Enem, que foi sensacional, na moral, nem fiquei nervoso, né? E depois você tem que fazer a prova a tempo, né? E você tem que fazer uma redação condizente, mesmo que você não seja o melhor escritor de todos os tempos, né? Você só queria ser um engenheiro, né? Mas né, você tem que agora escrever como o Luiz de Camões escreve. Mas enfim, passado Enem, aquele trauma, né, de fazer uma prova. Todo mundo tem a prova, mas Enem é especial. E aí? Né, porque você torce para ter ido bem, você torce para a universidade que tu queria a bolsa tenha te chamado, mas se daí, digamos que não foi chamado. E agora? O que vocês fazem da vida? Porque se a escola, ela... Senta e chora. Exatamente, mas é que tá. Se a escola te preparou a vida inteira para você fazer uma prova e obter sucesso nela, sendo que na teoria alguém vai ter que ser o cara que vai falhar nessa prova, e obviamente vai ficar sem, a esperança da pessoa foi pro lixo, porque ela foi preparada para fazer aquela prova, passar aquela prova, ela não passou. Ela não tem mais. É igual um robô que depois que termina a sua missão, ela procura suas diretrizes e não encontra. Ele não encontra mais diretrizes. O que eu vou fazer da vida? Né? E aí, o que se faz? Porque existe um script, existe um futuro depois de fazer o Enem, que é uma coisa que muita gente acaba entrando nessa paranoia de, cara, e agora? Tipo, não tem nada para fazer, né? Vai trabalhar em alguma coisa que você não quer, ou você vai procurar um cursinho, alguma coisa assim para, né, para tentar, sei lá, uma escola técnica, tentar voltar para os estudos, porque é o que tu sabe fazer, né? Você não foi ensinado a lidar com a derrota, entre aspas, no Enem. E aí você vai... O que você faz depois disso, já? O que você faz depois disso, Henrique? Onde a vitória... Onde o êxito não vem e não dá pra ficar sentado e chorar, como tu diz, né, Henrique? Tem que se mexer. Eles às vezes acabam focando tanto em tu
ensinar tu a obter resultado que esquece de te ensinar o que tu fazer quando tu não conseguir atingir aquilo. Tipo, que é preparar o emocional. Porque nem sempre as coisas vão ser como tu planejou, então tu tem que saber como lidar com isso e seguir. Exato. Às vezes eu até fico pensando, né? Porque tem muita gente que vai no Enem por obrigação, porque, sei lá, todo mundo diz que tem que fazer, então você tem que fazer, né? Porque todo mundo diz. Claro, você não tem uma ideia do que vai fazer na faculdade. Tem gente que não tem o que vai fazer na faculdade, qual faculdade vai fazer, mas vai fazer o Enem. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer meu primeiro Enem, eu não sabia qual era a faculdade que eu queria fazer. Eu queria fazer a prova e a faculdade, eu vou ver o que eu faço no dia que eu for tentar me inscrever no SISU, no ProUni da vida, porque na realidade, na época, eu não sabia. Hoje eu sei o que eu quero fazer, que eu quero fazer jornalismo, e eu tento até fazer de maneira onde eu não, por enquanto, eu não estou numa universidade, mas eu tento pelo menos entender a área para, caso apareça uma oportunidade mágica antes disso, eu possa pelo menos exercer a profissão que eu quero, porque é muito disso, o sonho da pessoa, o que eu quero, o que eu quero fazer na vida. A gente aprende que a gente tem que fazer uma prova, mas não o que a gente quer fazer da vida, né, Gerson? E existe um auxílio, Gerson? Existe algum lugar que a gente vai, onde a gente tem que encontrar, a gente pode encontrar esse destino da sua vida? Ou se reencontrar consigo mesmo no que vai ser o futuro? Tem alguns pontos que primeiro eu queria dar uma dica. Para quem vai fazer URGS, a URGS da Bento Gonçalves não é a URGS da rua Bento Gonçalves, é a da cidade, tá bem? Não clica. Faz um favor, não clica nesse. Você já viu no mapa onde é Bento Gonçalves? Tem gente que clica e daí descobre uma semana antes que, bom, eu não tenho como pegar um carro até Bento Gonçalves às 8 da manhã. E muito menos um ônibus. Perdi a prova. Mas Mas voltando. Se sentindo perdido e procurando por isso, os jovens geralmente acabam tentando buscar pelo primeiro emprego, que geralmente vai ser um dos piores, porque muitas pessoas são da abordagem de que o teu primeiro emprego vai ser horrível, e nesses casos sempre são, porque tu vai trabalhar num mercado, numa lanchonete, e tu não tá lá porque tu quer, tu tá lá porque tu precisa receber um salário para comer no final do mês. Aí, ou às vezes até tu acaba indo para um local de educação, onde tipo vai te ensinar alguns cursos técnicos, ou de vez em quando até te promete estágios. Você vai nessa promessa, né? Porque você acredita nas pessoas, você acredita. E existe gente boa nesse mundo. Só que não te avisam que lá os caras são tudo treinados por político. Sim, porque aqui a juventude tem vez. E daí, quando que dá pra te acreditar friamente num político? Não, e assim, estamos falando assim, porque a gente não vai citar nomes, mas a gente já participou de algo parecido, sabe? Já fomos jovens que tivemos essa ideia de isso aqui realmente vai me ajudar. Não estou dizendo que não nos ajudou bastante na questão do se autoconhecer, entender como é que as coisas funcionam em certas partes mais humanas, ter mais confiança no que é o nosso interesse, porque é aquilo, cara, tu termina a escola, você não teve muito tempo para pensar o que você queria fazer na vida. E muitos desses lugares, assim, esses centros onde te ajudam, eles te lembram que, cara, você tive um tempo da sua vida, você teve um sonho. Claro, esse sonho talvez tenha sido guiado pelo seu pai ou pela sua mãe, ou porque você viu na TV, mas esse sonho existiu. Só que agora você é grande, você precisa ter um novo sonho.
E aí você se redescobre, porque tu volta a entender o que é, por exemplo, o que é o Igor, né? O que ele quer, o que eu quero, o que o Igor gostaria de fazer. Falando em terceira pessoa, mas não porque eu sou um arrogante, mas sim para deixar um pouco mais claro que eu queria falar para vocês. Mas nesse quesito, é isso que você precisa aprender para continuar a vida. Você precisa aprender o que você quer fazer na vida. Não simplesmente a ideia de pegar o primeiro emprego, como o Gerson disse, de temos que ganhar dinheiro aqui e agora e não importa como. É interessante porque, cara, em situações você não tem esse privilégio. Mas o problema é esse. O privilégio, o não ter privilégio não significa que você não possa tentar, né? Tudo bem, tá muito longe de eu ser jornalista, mas não significa que eu não possa tentar ser um jornalista, entendeu? É uma coisa que talvez o que esses centros na realidade eu acho que deviam um pouco abrir os olhos e ouvidos para isso. Que cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo. E tentar fazer com que ele acredite que primeiro você tem que fazer um negócio que não tem nada a ver com aquilo que você quer para depois fazer, talvez não funcione, sabe? Porque você vai muito com o sonho de, cara, eu vou ser um gamer, porque eu vou fazer o curso aqui para ser gamer. Mas no fim, ou o curso não tem, ou o curso acabou, ou o curso não tem aquilo que tu queria, mas você continua querendo ser gamer. Mas aí você troca de disciplina, você vai para outra, você vai para ser auxiliar administrativo, você pensa, não é tão ruim assim, né? O Brasil inteiro faz administração, né? Deve ser bom, né? E aí vai lá e faz, e na verdade você descobre que você tá parecendo que tá se preparando para trabalhar num supermercado. E aí você volta para a roda. Você volta para aquilo de, mas peraí, eu não tava aqui para me redescobrir, para tentar descobrir o que eu quero fazer na minha vida. Porque eu vou ali para ter a resposta de você precisa de um emprego aqui agora e não os seus sonhos, né? Você é guiado para fazer o imediato. É o imediatismo que importa, não o longo prazo. Não importa o que tu quer, e sim o que importa é a mascada, né? Claro, é importante o dinheiro, mas não adianta ter muito dinheiro trabalhando em uma área e chega um ponto da minha vida onde eu penso, cara, eu não conquistei nada. Porque eu não fiz nada que eu fiz. Porque eu corri atrás do dinheiro, eu não corri atrás do que eu queria. E até gostaria de perguntar para vocês, Gerson, e se vocês têm alguma dica para esse pessoal que está agora, nesse exato momento, com essas perguntas de o que eu vou fazer, né? Porque, tipo, o mundo está conspirando para aquilo que eu não quero fazer, mas eu queria tentar mais uma vez, vamos dizer assim, né? Essa seria a frase da pessoa. Eu queria tentar mais uma vez aquilo que eu tanto sonho. E o mundo inteiro diz que não é fácil, vamos dizer assim. Qual seria a dica para essa pessoa que se sente sozinha, vamos dizer assim? Eu diria que os 6 meses, assim, principalmente do final do terceiro, é muito pesado, porque geralmente é quando começam as cobranças, ou você tem que passar, talvez você seja o primeiro formado da família, ou o segundo, ou talvez você seja o único que não é. Sempre acaba tendo essas pequenas cobranças e não ficar pensando muito nisso, porque, tipo, tudo bem que eles querem, mas se é o teu sonho, segue ele. Tudo bem que talvez um dia tu se quebre, mas é para isso que servem as pernas. Tu se levanta, segue em frente e vai até que um dia tu consegue. Quase que eu entendi de outro jeito. O que houve? Não, tu falou, daí tu se quebra, mas é para isso que servem as pernas. Tipo, as pernas servem para serem quebradas. Meu Deus. Eu acho que talvez seria mais, tipo assim, as escolhas, né? Porque é exatamente isso, né, Henrique? Tipo, cara, você escolheu isso. Se tu não conseguiu, a culpa é sua, ok, a culpa é sua, beleza, mas é melhor você lidar com os seus problemas do que lidar com decepções dos outros, vamos dizer assim, porque é claro, a gente vive muito, a gente vive com espelhos, a gente é o espelho do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que
tu queria muito se espelhar, e tu acaba se apegando naquilo. Você se esquece de que o Henrique, ele na verdade não queria isso. Ele queria fazer outra coisa, mas ele continua sendo espelho. Não estou dizendo que essa é a situação do Henrique, mas sim que ela é a situação de muitas pessoas. Muitos médicos hoje em dia talvez chega na hora de dormir e se lembra de: eu queria ter sido jogador de futebol, eu não consegui. Mas aí que tá, você não conseguiu porque você era ruim ou porque você tentou? Você tentou e não conseguiu? Porque tem muita gente que ouve você é ruim e não tenta, né? Tipo, primeira coisa que eu acho pra te ver, pensando do jeito assim, em questão profissional, é tipo, o que tu gosta de fazer, as coisas que tu gosta de atuar, e se tu se imaginaria, se tu acha que tu conseguiria fazer isso como profissão. Tipo, por exemplo, no meu caso, eu até o início do terceiro ano, eu não tinha ideia assim, do que eu iria fazer de curso, do que eu iria me inscrever para fazer na faculdade. E eu, depois de um tempo lá, pensando, tipo, tinha uns cursos que eu tinha considerado, mas nada, tipo, tudo com o pé atrás, tá ligado? Não é bem isso que eu quero, mas tá, se precisar assim, eu faço isso, que eu, tenho certo interesse, tudo bem, vamos. Daí, eu comecei a pensar, eu sempre, tipo, pensei em seguir alguma coisa relacionada a basquete, tipo, ser jogador de basquete. Eu quero seguir relacionado com esse esporte que eu gosto muito, tal. Mas, tipo, não consegui, tudo bem, mas eu ainda posso seguir relacionado com esse esporte, sendo um técnico, um professor, ou dar aula de educação física em uma escola e apresentar diversos esportes, e um desses esportes ainda vai ser o basquete. Então, tipo, é uma forma de uma coisa que eu queria, já tinha pensado várias vezes em seguir relacionado, e eu achei uma profissão em que eu conseguisse manter o contato com isso. E além de ter também outras questões ali que se encaixavam em coisas que eu gostava e que eu me sentia mais confortável em relação a essa profissão. Então, eu acabei optando por essa. Mas, tipo, às vezes sempre tem aquele negócio da família: não, tu tem que ser um engenheiro, um médico ou um doutor. Se tu não for isso, não é profissão, não sei o quê. Sendo que, tipo, não, meu, tu vai ver o que tu se imagina fazendo, uma coisa que tu gosta de fazer, e se tu acha que tu teria algum tipo de... se tu se sentiria bem, se tu se imagina atuando em alguma coisa relacionada àquilo. Tipo, tu gosta muito de videogame e trabalhar nisso. Meu, tu pode fazer alguma coisa na área de design de games, programação, tu pode ver alguma coisa na área ali de mais focada na área de informática ali, para fazer alguma coisa, tipo, entender sobre as peças, para montar sistemas. Então, tipo, tem várias coisas que tu poderia fazer. Eu gosto de videogame, mas eu não preciso virar um gamer profissional. Eu posso fazer alguma outra coisa que eu vou continuar relacionado ao mundo dos games, fazendo outras coisas. Então, tipo, tem várias possibilidades de tu continuar relacionado com aquilo que tu quer fazer, que tu gostou muito de fazer, gosta muito de fazer, e tu acha que conseguiria fazer aquilo como profissão. Não precisa ser a tua... Como é que o teu filtro de profissão é ser o salário. Não, porque, tipo, às vezes, por mais que o salário seja alto, tu não vai se sentir tão bem assim fazendo aquilo. Tipo, tu vai virar um adulto infeliz, porque tu não vai sentir aquele prazer de acordar de manhã e fazer aquilo que tipo, hoje eu vou lá, hoje eu tenho que programar X sistemas, eu sei que eu vou ficar, tipo, umas 8 horas sentado lá, escrevendo os códigos e errando o código e tendo que fazer de novo, mas, tipo, eu gosto muito de fazer isso. Tipo, ou até mesmo, por exemplo, ser um médico. Hoje eu sei que eu vou ir pro meu trabalho lá e vou conseguir ajudar várias pessoas, dar várias respostas para elas sobre o que elas estão sentindo. E ao invés de, tipo, vou ter que acordar lá, pra ir lá ouvir um monte de gente reclamando,
que tá com dor nisso, dor naquilo, sendo que eu tô nem aí pra eles, mas vou lá porque, já que o salário é alto, né? Então, tipo, tu acaba fazendo o teu trabalho de qualquer jeito, porque daí tu talvez não consiga tirar todo o teu potencial que tu conseguiria tirar desse trabalho se tu realmente tivesse interesse nele. Então, tipo, é sempre bom tu procurar alguma coisa que tu sabe que tu vai sentir um certo prazer. Então, por mais que às vezes não é o que, tipo, realmente tu ama, mas é alguma coisa que, tipo, meu, eu acho isso interessante, eu acho que iria gostar de fazer isso. Tipo, por exemplo, eu já considerei fazer alguma coisa na área de informática. Pô, eu tenho dificuldade pra caralho em matemática e nessa área mais de exatas. Tem, mas, tipo, é uma coisa que começou a me atrair bastante. Assim, então é uma coisa que eu comecei a considerar. Então, tipo, eu acho que seria mais ou menos isso. É o meu conselho, assim, tipo, identificar o que tu acho que tu sentiria um certo prazer fazendo. E se conhecer antes de tu definir um objetivo. Além de, tipo, uma coisa que muitos professores meus falavam é, se tu fizer a faculdade de educação física, tu não precisa trabalhar exclusivamente nisso. Tu pode depois ir fazer uma outra faculdade de um outro curso, uma coisa que tu realmente gosta, que tu vai querer fazer por prazer. Primeiro tu vai, alguma coisa que tu conseguiria fazer de boas ali, com um interesse, para depois tu realmente fazer uma coisa que tu gosta demais, assim, que tu faria por prazer mesmo. Então acho que é isso, mais ou menos. Um ponto que eu ia falar sobre os jogos que tu estava dizendo é que, assim, tem 2 pontos. Que um é cuidado com quando tu transforma um hobby em trabalho, porque tu assume uma postura completamente diferente sobre ele. Tu pode amar o jogo, mas depois de um tempo ele começa a ficar maçante porque é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo. Então tem que ser uma coisa que tu goste muito e que tu saiba que tu não vai acabar passando a ter desgosto, exato, depois. E tu tem que entender, principalmente quando tu vai streamar, que as pessoas estão lá, principalmente em casos de stream, para te ver, para não necessariamente o jogo. Então, assim, se tu for ruim numa partida, tu não precisa xingar as pessoas, porque as pessoas estavam ali para te ver, para zoar, para conversar contigo. Então, tu não precisa ser o pro player de alguns jogos Tetris. Tu só precisa saber que tá fazendo bem para as outras pessoas. E vice-versa. O entretenimento tá ali, cara. O que tu for fazer é entretenimento. Você é a estrela do show. Não tem muito o que falar. E, cara, sobre o que o Henrique falou, cara, eu concordo 100%. Gostaria até de lembrar que tem vários exemplos de pessoas que estavam fazendo uma coisa, mas no fim das contas foi fazer outra e conseguiu encontrar o seu jeito, e porque amou. Kojima adorava filmes, mas ele nunca teve, por exemplo, o dom de ser um diretor. Então ele foi para os jogos de videogame e ele conseguiu fazer uma coisa que nem nos cinemas faz, que é fazer uma história tão cinematográfica, tão complexa, que os cinemas não conseguem fazer por causa que é um filme, então ele é limitado. Então ele fez em jogos. O que ele se inspirou em filmes, ele fez em jogo. Então, cara, você pode pegar um interesse seu e misturar com outra coisa. James Cameron era caminhoneiro e ele fez Exterminador do Futuro, ele fez Titanic, Avatar. O cara, ele pode ser o que ele quiser, mas se ele tem o talento, vamos dizer assim, se ele tem vontade, ele pode exercer a profissão que ele quiser, mas se ele tentar aquilo que te interessa, vai dar certo, porque ele ama aquilo, ele tem paixão por aquilo, né?
Muita gente diz, né, tipo, da questão do futebol, né? Tipo, cara, nunca tente ser um profissional, pois vai te tirar a paixão do jogo. Não, cara, não é isso. E outra coisa, futebol não é só você jogar, né? Você tem que cobrir. Cara, Nelson Rodrigues, ele é famoso por deixar o futebol romântico, e ele era apenas um colunista. Ele fez mais pro futebol do que, sei lá, do que jogadores de futebol de verdade fizeram por esporte. E ele só escrevia. Então, não se limite àquilo que você viu. Você tem que tentar. Você não sabe programar, mas você escreve bem. Então você pode fazer uma história para um jogo. Você pode conseguir a parceria de alguém que programa, né? Sempre tem um jeito. Por exemplo, eu não tenho, eu adoro videogames, mas eu não sei programar, eu sou horrível em computadores. Mas eu sei o que é a sensação de jogar, eu sei o que é bom e o que é ruim, eu sei. E eu posso falar sobre isso. E eu posso abrir um podcast para falar sobre o que eu quero falar, né? Fazer algo, expressar as minhas opiniões. E fazer isso não só um hobby, pode ser um trabalho. Muita gente faz isso como trabalho, né? Eu vejo o podcast aqui, o Sem Classe Podcast, como o meu grande projeto. E eu não sei se como vocês veem, tu, Henrique e Gerson, mas isso aqui é um exemplo do que eu, e não só eu, vocês, do potencial que a gente tem e que ninguém nos disse, vá lá fazer isso porque vai dar dinheiro. E sim porque, cara, a gente gosta disso, né? Então, é diferente. Como vocês mesmo dizem, acabam falando, quando você gosta, é diferente. É diferente. Você pode ficar meia hora lá editando, mas aquilo não vai te cansar, porque é muito melhor do que qualquer coisa que você já tentou na vida. Tipo, um negócio que daquilo que o Gerson falou ali, de não tornar teu hobby uma profissão e não misturar isso, porque pode ser que perca a magia. Eu tenho meu melhor amigo ali, ele tá sempre pesquisando e vendo coisas relacionadas à academia e coisas relacionadas à educação física. Uma coisa que ele se interessa muito, eu falei pra ele, por que tu não faz educação física? Por que tu não vai pra essa área? Ele falou, não, é que eu vejo isso mais como um hobby. Uma coisa que eu gosto, que eu me interesso de fazer, mas por diversão só. Eu não consigo me imaginar. Eu acho que eu não conseguiria exercer isso como uma profissão. Que é bem isso que o Gerson falou, é tu saber separar isso. Tipo, tu pegar uma coisa que tu gosta e ver, tipo, eu conseguiria fazer isso como uma profissão, como se fosse realmente meu trabalho. Atribuir isso não como um hobby, uma coisa para eu fazer para relaxar, mas como uma obrigação, uma coisa que eu tenho que fazer. Então é tu saber entender isso. Pode falar, Gerson. Cara, eu conheço um caso igual isso aqui de história. Conheço um amigo que, assim, ó, ele te dá, às vezes tu nem pergunta, mas ele te dá uma aula de história que tu fica, caramba, já pensou em transformar isso num trabalho, tipo... Aí ele, não, eu prefiro o inglês. Conheço esse amigo. Ai. Bom, eu me interesso bastante por história e durante um tempo eu considerei trabalhar em alguma coisa relacionada a isso, mas quando eu fui pesquisar sobre as áreas de atuação, nenhuma delas assim, tipo, me atraiu muito. Mas não quer dizer que depois no futuro eu faça simplesmente o curso por prazer, por tipo, ir lá aprender mais sobre todas as questões históricas, mas como uma forma assim de uma coisa que eu gosto, não que uma coisa que eu vou precisar exercer como profissão. Tipo, vou lá, aprendo mais sobre um bagulho que realmente tem interesse. Exato. É que nem o pessoal que reclama da ciência, mas tipo, cara, ciência é divertido. Cara, estudar coisas da ciência é divertido. Você não precisa ser o crânio. É muito triste, só não quero. É aquele negócio, física é triste, só não é legal fazer a conta.
Exatamente. Tipo, física é uma coisa muito interessante. Era uma das matérias que eu gostava bastante, assim, na escola. Na verdade, eu tenho uma teoria diferente. Diga. Física e química são as minhas matérias prediletas até colocar letra no meio dos números. Não, eu também adoro português, cara, mas a crase não dá. Não dá. Ano, eno, hino. Ah, não. Por quê? Por que tem que ter 3 ou 4 porquês? 4 Me porquês. explique. Não, me explique. Até hoje eu não sei. Quer fazer o quê, né? A gente tem que se aceitar. Às vezes, tem também muito desse negócio, né, que a gente esqueceu de falar aqui. Cada um tem seu limite, cada um tem que entender do que pode e não pode, né? Não adianta dizer, você vai ser um astronauta, e é isso. Se você botar na cabeça que é o teu sonho, você precisa daquilo, virou obsessão, e é como que exatamente vocês disseram. Não é mais hobby. É um objetivo de vida, e quando você conquistar, você vai ver que você só é um astronauta. Não, sei lá, as ruas não foram pavimentadas de ouro porque você virou astronauta. Você continua sendo só um cara que agora sabe muita coisa sobre física e astronomia. Você é só mais um astronauta, tá? É uma profissão. Legal também. Sobre isso. Mas acho que era isso que a gente tinha pra hoje, né? Te filosofou bastante aqui no final. Mas Filosofou. acho que espero que tenham gostado. Tenham pensado, considerado algumas coisas, não sei. Espero que a gente tenha conseguido fazer tu pensar um pouco. E qualquer coisa põe aí nos comentários aí do YouTube o que tu pensou, as coisas que tu considerou, se tu concorda ou discorda com alguma coisa que a gente falou. E Ou também, você odeia a gente, só não xinga, por favor. ou se a gente falou alguma merda, alguma coisa assim que tu não concorda muito, deixa ali a tua opinião, que é sempre interessante, assim, ouvir opiniões que divergem das nossas. O espaço dos nossos comentários tem tamanho de um TCC, tá? É só vocês começarem a botar a mão na massa. Se vocês acham que tem que contar os casos de professores que aconteceram na escola, só que sem citar nomes, ou filosofia e coisas do tipo. E Gerson, Estamos aqui. Dá segurada que você vai proibidão. RCP proibidão. Eu gostaria só de deixar uma última fala, que assim, cara, se tu não aprende, se tu ainda não descobriu o que quer fazer, não tem problema. A vida realmente é horrível às vezes, é uma merda ser um ser vivo no planeta Terra. Mas um dia a gente encontra. E não importa não é grandioso quanto todo mundo pensava, o que tu achou que ia ser. Se tu gostou, cara, não hesita. Tenta. Sempre tenta. E não tem problema se até agora você não conseguiu achar o negócio. Sempre dá pra sonhar. E tentar é só mais uma ferramenta disso. Então, se inscreve, curta o vídeo, comenta como a gente já falou. Segue a gente no Instagram, daqui a pouco a gente vai ter conteúdo lá, né, sobre os episódios. Então fica ligado aí, novidades em breve. Acho que é o terceiro vídeo que eu falo sobre novidades em breve. E a novidade não chegou. Mas estamos aí, gente. Não desista da gente, não. Caminho. Um dia chega. Quem sabe? Tá chegando. Calma que não é os Correios que tá com o nosso produto. Será? Fica aí essa dúvida. É o FedEx do Tom Hanks. Só quem assistiu o Náufrago sabe. Mas é isso, gente. Vocês dois sabem. Alô. Eu sei. Falou. Até a próxima. Muito obrigado, motoqueiro. E como mais vegetais, falou.